Sejam bem-vindos ao podcast Educação. Eu sou a Emily. Eu sou a Thaísa. E no podcast Educação nós falamos para pais, professores, educadores em geral, todos aqueles que se sentem responsáveis pela educação de alguém, de alguma criança, de algum adolescente. E hoje, em particular, nós falaremos sobre ídolos ou referências, né? Nós sabemos que o ser humano, ele tem essa, como se diz, esse hábito de se espelhar em pessoas, né? De se inspirar em pessoas. Então, e nós temos que refletir em quem as nossas crianças, nossos adolescentes, eles realmente estão tendo como referência. A primeira referência da criança é sempre o pai ou a mãe, ou o responsável, o adulto que cuida dela. Essa é a primeira referência que ela tem. Quando ela começa a ir para a escola, ela começa a ter referência aos amigos, os professores, né? E ao longo da vida ela vai criando outras referências. Hoje no mundo digital, quais são as referências que elas têm? Quem elas assistem, Quem elas né? seguem, quem elas seguem nas redes sociais, quem elas assistem, porque tá cheio aqueles canais a gente já mencionou aqui, aqueles canais de YouTube de crianças que fazem os vídeos e muitas crianças assistem e seguem essas crianças, né? E isso não é só no Brasil, achei bem curioso, né? Que a minha cunhada que mora na Rússia, lá tem uma influencer russa, menina também, 5 ou 6 anos, em que é um boom, assim, ela tem milhões de seguidores, a minha sobrinha gosta de assistir os vídeos dela, e aí é curioso, por exemplo, minha sobrinha tem 5 anos, ela assiste o vídeo da outra e repete, porque aí ela quer gravar vídeo igual. É engraçado como que a gente pega, muitas vezes, falas, né? Expressões, que às vezes você pega seu filho falando alguma expressão que a gente pensa, essa expressão não é daqui de casa. A gente não costuma falar isso. Aí quando a gente vai investigar, ou é algum colega da escola, ou é alguma professora, ou é algum youtuber ou alguém que ele está assistindo, né? Eu lembro que meus meninos têm uma professora que ela falava muito misericórdia. E aí eles começavam a repetir, chegavam em casa, misericórdia. Eu falava, gente, mas eu não falo isso. Da onde que eles aprenderam isso, né? E aí, era da professora. Então, assim, nós estarmos atentos, eu acho, para qual o tipo de referência. Algumas referências a gente não pode impedir, mas outras a gente pode, principalmente nos meios digitais. Se você vê que seu filho está assistindo um vídeo do YouTube em que não é uma referência muito saudável, cabe a nós, né, conversar com a criança e evitar que ela realmente assista, porque a gente tem youtuber demais, tem influencer para todo lado. Então, quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado para quem nossos filhos estão seguindo e irão usar como referência. Exatamente. E é muito diferente para a geração anterior, né, para essa geração, para quem a gente fala, lidar com isso com essa nova geração. Porque na nossa infância, a gente tinha televisão e malemar canal fechado. Isso, assim, sim, era para pessoas que tinham um acesso bem, né, uma condição de vida bem melhor e tal. Mas, basicamente, quem eram os ídolos? Ayrton Senna, por exemplo. Na minha época, a Xuxa. Não, Xuxa, Angélica e Eliana também na minha época ali. Alguns jogadores de futebol, mas era um universo muito restrito, se a gente comparar com hoje. Porque a grande referência de mídia era a televisão. E a televisão aberta, né? Então, assim, todo mundo, digamos assim, tinha mais ou menos referências e ídolos parecidos. Hoje em dia, é ao infinito e além. Então, e a falta de controle dos pais em relação à utilização das mídias que as crianças e os adolescentes façam, faz com que a gente não tenha nem noção. Isso que você falou, por exemplo, às vezes uma expressão, um termo, né, que assiste, aí na hora o pai já consegue às vezes associar, isso aqui é daquele programa que ele assiste. Não, gente. As crianças e os adolescentes, eles assistem tanta coisa quando eles estão livres e soltos numa rede social ou, por exemplo, no YouTube, que a gente não tem nem acesso mais. Você não consegue nem achar no histórico quem Sim. foi que falou aquilo que ele, né, que ele está dizendo. Então, esse é mais digamos que é mais um risco
dentre todos aqueles que a gente já trouxe, que a gente refletiu, né, sobre riscos e benefícios, de um mundo onde referência e ídolo tem assim, ó, a cada subir de tela assim, aparece um que quer ser a referência e ídolo para sua criança, pro seu o foco, adolescente. da verdade, é esse, né? Eles buscam conquistar a criança de todas as maneiras para virarem referência. Porque aí, a partir do momento em que ele vira uma referência, a criança começa a consumir tudo que ele produz. E é como uma comunidade, né? Aí ele cria uma comunidade de fãs ou seguidores que vão consumir todo o conteúdo dele. Além de conteúdo, produtos, né, que os influencers já têm no mercado. E aí lança comunidade que paga mensal. E aí ele gera toda uma indústria. Uma indústria. E a criança não tem a maturidade, né? O adolescente não tem a maturidade, o entendimento que isso é comércio. E que a gente que tem essa consciência, muitas vezes está cego de paixão por uma referência e sai comprando tudo. A gente vê muito adulto assim. Sim, por isso que chamam influencers, né? Que são pessoas que influenciam. Te influenciam na maneira de agir, te influenciam na maneira de vestir, te influenciam na maneira de consumir. De falar, de pensar. Exato. Assim. Então, é a realidade atual. Só que nós adultos temos mais maturidade, né? A gente espera que todo adulto tenha maturidade em filtrar e criticidade, né? Em filtrar aquilo que ele está vendo. Agora, uma criança não tem. Ela não simplesmente vai replicar o padrão, né? E vai ter aquilo como algo bom. Algo em quem se espelhar, se inspirar. Então, meu sonho é ser que nem a fulaninha, que nem o fulaninho que eu vejo lá no YouTube. E se ele tá lá, é porque ele é bom. Sim. Eles não têm essa noção de bom e ruim, de que na internet tem tudo. É, que a internet aceita tudo. E se a mãe deixa assistir, então, aí ele deve ser bom mesmo, porque minha mãe não fala nada, eu assisto. E aí a gente volta naquela questão que a gente conversou até na série de tecnologia, sobre o acompanhamento. E eu ouvi uma frase esses dias, uma expressão do Léo Freiman, eu gosto de algumas coisas dele, eu sigo, e ele fala, os seus filhos estão caminhando sozinhos nas ruas digitais? Porque a gente não deixa nosso filho. Você deixa seus filhos andarem sozinhos na rua? Atravessar a rua sozinho. Atravessar a rua sozinho, andar na rua sozinho, numa cidade grande, ou até numa cidade pequena. Dependendo da idade, a gente não deixa, mas na internet a gente deixa. Exatamente. Sem acompanhamento. Então, será que o perigo está só na rua, das cidades, e não tem perigo na internet? Né? Perigos reais, mas também perigos de influenciação do que realmente você está querendo para esse filho. Então, eu acho que convém aos pais darem uma olhada. Se você vê que seu filho, sua filha está assistindo muito tal pessoa, dá uma olhada quem que é. Quais são os vídeos, dá uma olhada quais são pescada, os valores, os princípios, quais são os valores, né? No que ele se pauta. Os vídeos deles são baseados em quê? Então, assim, dá uma olhadinha, porque tem alguns vídeos, gente, alguns influencers que até não são aceitos no YouTube Kids. Desses, principalmente no Brasil, desses maiores, tem muitos que não passam no YouTube Kids, porque o conteúdo deles não é para criança, mas tem criança de 3, 4, 5, 6 anos assistindo no YouTube normal. Então, ter esse cuidado de que realmente refletir quais são as referências que você quer que seu filho tenha. E lembrando que a responsabilidade é nossa, é desse adulto que está conduzindo ou não, consciente ou não de tudo isso, né? E no vídeo que a gente já gravou sobre a primeira infância, a gente fala sobre esse momento da plasticidade das crianças, da vulnerabilidade das crianças e do quanto influenciável elas são. Então, nesse período principalmente, a gente trazer, onde no período de primeira infância, que os ídolos dela, as referências dela, da vida, são o pai e a mãe, a gente trazer para dentro de casa uma outra referência, sem que a gente nem... nem acompanha aquilo, é um risco muito grande para a educação a longo prazo. Muito grande na educação a longo prazo, exatamente. Influencia em toda a construção da criança como ser integral que ela vai ser quando adulto, mas influencia todo esse caminho dela que ela vai ter ao longo da vida. E aí traz esses choques até mesmo na criação.
Ah, não, mas mãe, você tá dizendo isso, mas o fulaninho não é assim, não, ele não acredita nisso, não é assim que ele acha. Então a gente traz um problema. A criança sendo influenciando e questionando a nossa forma de educar. Exatamente. Delicado. É muito delicado. Nós temos que estar atentos, dê uma olhada nas referências e no que as crianças falam. Porque, gente, é nítido. É nítido. Na brincadeira, na fala. Uma vez o meu pequeno falou para mim, vamos fazer uma brincadeira? Eu falei, qual? Não, tudo que eu desenhar você tem que comprar para mim. Aí eu falei, você viu isso aonde? Aí ele falou, foi no vídeo da fulaninha lá, do YouTube. Eu falei, gente, olha... Então, assim, eles, por engajamento, eles ficam bolando um monte de coisa, mas talvez por serem influencers adolescentes, os crianças, eles não têm noção do impacto que isso eles gera. Eles também não têm maturidade para fazer o que eles estão fazendo. Exato, no impacto que isso gera para a criança. Já pensou a frustração de milhares de crianças que eu falo assim, não, minha mãe não quer brincar, de tudo que eu desenhar ela vai comprar. Já pensou? Surreal. Não, surreal. Então, assim... Mas é bem inteligente, né? Por parte deles. Deles, né? E, como se diz... É imaturo, é extremamente rentável. Rentável. E eu falei pra ele, eu falei, não, essa brincadeira tá interessante só pra você. Pra mamãe não tá interessante essa brincadeira. Pra você eu tenho certeza que vai ser ótimo. Agora pra mim, não. Então a gente coloca e conversa com a criança. Por que isso? Por que a gente não vai brincar disso? Que isso não é legal? Então, olha só. O que é melhor? A gente ficar remediando depois tudo que a criança assistiu, tudo que a criança... A gente tem que explicar que não é legal, que isso não pode, que tá nananana. Ou a gente já ir na fonte, digamos assim. Já evitar. Né? Eu comecei a me preocupar, principalmente com o Benício, de 6 anos, e eu cortei YouTube. Já tem uns 2 meses que ele está sem tela, sem YouTube, porque eu percebi que aquilo estava sendo prejudicial para ele. Principalmente em processo de alfabetização, que ele está em processo de alfabetização, que é um momento delicado da vida. E que pode trazer um trauma, como a gente já gravou episódio de trauma, é muito marcante o momento da aprendizagem ali da alfabetização. Isso marca o restante, toda a vida dele escolar daqui para frente, né? Eu acho que é um marco a alfabetização. Então eu pensei, eu refleti, eu falei, olha, realmente eu estava errando, eu acho, com meu filho. Eu estava deixando ele assistir esses YouTubers, eu estava deixando ele ficar muito no celular, na televisão, nem era celular, era na televisão. Falei, acabou. Conversei com ele, falei, filho, isso não é saudável, isso não é bom. Claro, a gente passa um momento de desapego, de desmamar, do vício, né? Do estresse. Abstinência mesmo. Abstinência do virtual, realmente. Mas aí, gente, põe os prós e contras na balança. O que é melhor? Você cortar o mal pela raiz, digamos assim, por um tempo, até que a criança seja mais velha, tenha maturidade, aí vai de cada criança, ou você ter que ficar remediando tudo que ela assiste. Não, e eu penso muito assim, ó. Cada um tem que comprar a briga consciente daquilo que tá fazendo. Então, exatamente. Por exemplo, lá em casa, eu não tô disposta ainda a comprar essa briga. E aí, assim, tem gente que tá aí, que nem você falou, ia remediar depois. Eu não tô disposta a comprar essa briga ainda. Eu acho que, assim, não cabe na minha rotina gerenciar o que eles estão vendo em YouTube. Então, YouTube não existe para eles não assistem. Então, é Netflix, é os outros canais, e ainda assim, a gente tem um combinado. Só assiste, se for para assistir algo novo, tem que perguntar antes, porque eu e o Henrique, a gente assiste primeiro. Pelo menos 1, 2 episódios para ver isso. E eu acho que isso vai gerando esse tipo de combinados, que cada família tem o seu, Sim. E cada família, né, estabelece. Isso vai gerando essa sensação na criança de segurança, de confiança, Sim. de que meu pai, não é uma proibição, tipo, você não pode ver desenhos novos. Não, ó. Você quer ver um desenho novo? Algum amiguinho te falou de alguma coisa? Você viu um lá que te chamou a atenção? Então você vem e me fala, quero assistir esse. E eu vou ver se aquilo faz sentido para você. Sim. Então, eu tenho a sensação que a criança, ela se sente muito protegida com isso. Claro que às vezes isso é ruim para um momento, né? Às vezes eles dão um chiliquinho e falam assim, mas eu queria ver isso agora. E a gente lembra o combinado, mas a gente não tem um combinado. Então a gente não assiste alguma coisa sozinhos, sem o papai e a mamãe ter visto antes.
E aos poucos, isso vai ficando na cabeça deles que eu posso, desde que minha mãe tenha visto antes. Por quê? Para não me colocar em risco, para não assistir algo indevido. Isso e gera quando uma eu segurança. entrar no tal do YouTube, quando eu quiser comprar essa briga, eles também vão entender isso. Vão. Né? Será que eu posso? Vamos ver se minha mãe deixa? É. E não vai ser uma coisa, acho que imposta, vai ser uma coisa mais construída. Vamos ver, né? Cenas dos próximos capítulos. Vamos ver, mas eu acho assim que funciona muito, porque eles se sentem realmente amparados e protegidos. Igual aqui em casa tem alguns youtubers que são, digamos, proibidos. E todos os 3 sabem. Então, mas como o Benício é o pequeno e ele não lê ainda, muitas vezes, aí os maiores vigiavam, falavam assim, mãe, ele tá assistindo o vídeo do fulano. Você não falou que não pode? Porque eles sabem que desde sempre que eu não deixo assistir esse vídeo dessa pessoa em específico, eu não vou dizer o nome. Então, assim, eles vão sabendo disso. E aí eu falo, e por quê que não pode? Aí você explica, por causa disso. Não acho condizente o que eles ensinam, eu não acho que acrescenta nada os vídeos dele. Então, assim, você vai explicando, gente, aí eles se sentem realmente amparados. Não, a minha mãe preocupa comigo. Porque o que eu escuto muito dos meus alunos e que me dói o coração é pensar, não, a minha mãe não tá nem aí pra mim. Os adolescentes falam isso. Nem sabe, mãe, tia, o que eu vejo. Não sabe o que eu faço, não sabe o que eu vejo, quanto não sabe tempo eu fico. Então, assim, isso é preocupante. Isso é preocupante, que são ainda adolescentes. Fala assim, mas ele já tem 14 anos. Não, ele ainda tem 14 anos. Ele ainda está em fase de desenvolvimento, de maturação do cérebro. Eu acho que a gente, tirando agora o viés mãe, né, trazendo esse viés educador, foi um dos dias mais chocantes, eu acho. Um dia que eu ouvi das crianças isso, assim. Eu jurando, porque como os meus são pequenos, né, achando que eles iam falar que eles ficavam nas telas, sei lá, 2 horas por dia. Uhum. E eles riram na minha casa, eram crianças de 12, 13. Falando assim, tia, a gente fica 6, 8 horas, 10 horas. E assim, eu fiquei em choque naquela hora. Falei, mas como assim, né? E eles falaram exatamente isso. Não, tia, minha mãe tá nem aí porque eu tô vendo pra quanto tempo eu fico, não. Isso dói o coração. Porque aí a gente não, enfim, né, assim, as famílias, elas não têm a percepção ainda dos problemas futuros que eles estão trazendo, né, mas principalmente desse momento presente, dessa sensação de desamparo, de desproteção, de falta de acolhimento e até mesmo de não pertencimento a uma família, alguém que se cuida. Né? Sim. Bom, finalizamos mais um podcast e aguardamos vocês no próximo episódio. Acompanhem a gente. Até mais.